Veremos agora as figuras qualificadas do artigo 122. São aquelas que a lei acrescenta alguma circunstância ao tipo básico com a finalidade de agravar a pena. Nós vamos analisar o parágrafo 1º e o parágrafo 6º conjuntamente. Primeiro o parágrafo 1º, depois o parágrafo 6º. Então vamos no primeiro. Se da automutilação ou da tentativa de suicídio resulta lesão corporal de natureza grave ou gravíssima, nos termos do parágrafo 1º e 2º do artigo 129 deste Código, pena, reclusão de 1 a 3 anos. Então, olha só, se a pessoa tenta suicidar ou ele se automutila, tá? Aí, claro, ocorreu alguma lesão nele. Essa pessoa é encaminhada ao médico legista. E lá vem o laudo do médico legista e o médico legista vem dizendo, olha, ocorreu uma lesão grave, por exemplo. A pessoa ficou mais de 30 dias sem exercer suas ocupações habituais, ou houve perigo de vida, houve debilidade de membro, sentido ou função, houve aceleração do parto. Todas essas situações são situações de lesão grave. Ou houve uma lesão, vem no laudo dizendo que a pessoa ficou incapacitada para o trabalho, ou enfermidade incurável, houve perda ou utilização de membro, sentido ou função, houve deformidade permanente, ou ocorreu um aborto. Essas são as lesões gravíssimas que estão no parágrafo 2º do artigo 129. Então, se de uma automutilação ou de uma tentativa de suicídio ocorre o resultado é qualquer uma dessas lesões que eu disse para vocês, que estão lá no parágrafo 1º e parágrafo 2º do artigo 129, a pessoa irá ter a pena que está tipificada no parágrafo 1º do artigo 122. Então, veremos o que diz o parágrafo 6º. Se o crime de que trata o parágrafo 1º deste artigo resulta em lesão corporal de natureza gravíssima, olha que só comenta lesão gravíssima, que é do parágrafo 2º, e é cometido contra menor de 14 anos ou contra quem, por enfermidade ou deficiência mental, não tem o necessário discernimento para a prática do ato, ou que, por qualquer outra causa, não pode oferecer resistência, responde o agente pelo crime descrito no parágrafo 2º do artigo 129 deste Código, que tem a pena de reclusão de 2 a 8 anos. Então, atento. Se daquela situação do parágrafo 1º, que eu expliquei para vocês, ocorre uma lesão gravíssima. Se ocorre, como está no artigo 1º, tem a pena lá no parágrafo 1º. No parágrafo 6º, ele vai dizendo o seguinte, se ocorrer aquela situação do parágrafo 1º, mas ocorre uma lesão gravíssima, olha que ele não fala grave, fala gravíssima, são aquelas situações que estão no parágrafo 2º. Essa pessoa é menor de 14 anos, uma pessoa que tenha problema mental, ou alguma enfermidade, ou a pessoa que não pode oferecer resistência. Olha, o indivíduo, ele vai responder, ele já não vai responder mais pelo artigo 122, ele já vai responder pelo artigo 129, parágrafo 2º, que tem a pena, como eu disse para vocês, de 2 a 8 anos. Olha aqui o que eu disse no início, que o ideal seria que a automutilação estivesse lá no artigo 129A. Então vamos agora para o parágrafo 2º. O parágrafo 2º vamos estudar em conjunto com o parágrafo 7º. Diz o parágrafo 2º: se o suicídio se consuma, ou se da automutilação resulta a morte. Se o suicídio se consuma, ou se da automutilação se resulta a morte. Pena, reclusão de 2 a 6 anos. Então, ocorrendo a morte, seja no suicídio ou seja na automutilação, se terá uma pena de 2 a 6 anos. Aí vem o parágrafo 7º e diz para nós o seguinte:
Se o crime que trata o parágrafo 2º deste artigo é cometido contra menor de 14 anos, ou contra quem não tem necessário discernimento para a prática do ato, ou que, por qualquer outra causa, não pode oferecer resistência, responde o agente pelo crime do homicídio, nos termos do artigo 121 deste Código. Então, repara que o artigo 7 diz o seguinte: se alguém induziu uma pessoa a cometer um suicídio, ou induziu uma pessoa a cometer automutilação, e essa pessoa vem a óbito, seja pelo suicídio ou pela automutilação, e essa pessoa é menor de 14 anos, ou uma pessoa que não tem discernimento, ou é uma pessoa que não pode oferecer resistência, sai do artigo 122. Essa pessoa vai responder pelo crime de homicídio. Artigo 121. Repara aqui, mais uma vez, aquela situação que eu falei no início, que a automutilação deveria estar no artigo 129A. Porque lembra que eu falei da vontade do sujeito ativo? Qual é a vontade do sujeito ativo no crime de suicídio? É que a pessoa morra. Tudo bem, se uma pessoa menor de 14 anos, homicídio, tranquilamente, já era assim na lei anterior, ou que a pessoa não podia ter discernimento, não podia oferecer resistência, já era assim na anterior. Mas imagina numa automutilação. No automutilação, você quer que a pessoa pratique lesões corporais, você não quer que essa pessoa morra. Então, você vai, induz uma pessoa menor de 14 anos, ou as outras pessoas que foi citada ali. Ela pratica automutilação e vem a óbito. Na minha visão, não deveria responder pelo crime de homicídio, como está aqui. Deveria responder, sim, pelo artigo 129 também, mas 129, parágrafo 3º, que, quando resulta a morte daquela situação de lesão corporal, resulta a morte. Ele tinha um dolo para quê? Para a pessoa se lesionar. Não era para que a pessoa morresse. Então, ele deveria responder pelo artigo 129, parágrafo 3º. Mas não é isso que está no parágrafo 7º. O parágrafo 7º está dizendo que, tanto se a pessoa for menor de 14, ou for as outras pessoas citadas aí, e vier a óbito, seja pela instigação, induzimento, auxílio ou suicídio, seja pela automutilação, a pessoa irá responder pelo crime de homicídio. Agora nós temos as causas de aumento de pena. Parágrafo 3º, que diz motivo egoístico, motivo torpe, motivo fútil, tudo isso vocês já sabemos, nós já expliquei para vocês lá. Se for por motivo egoístico, motivo torpe ou fútil, terá sua pena aumentada, conforme fala o parágrafo 3º. Atento quando ele diz o seguinte: se a vítima é menor. Que vítima menor é essa? Lembra, não é menor de 14, porque se for menor de 14, nós já vimos que se trata de crime de homicídio. Aqui a vítima menor é aquela pessoa que está entre 14 e 18 anos. É esse o menor que é falado aqui. Vítima com diminuída capacidade de resistência, quer dizer, enfermidade, idade, ou bebida, e teve diminuída, não pode ser anulada, porque se for anulada, será homicídio, como fala o parágrafo 7, diminuído. Você dá bebida à pessoa fica eufórica ali, perde um pouquinho da sua capacidade de discernimento, mas ainda tem capacidade, vai e comete o suicídio ou uma automutilação, vai ter a sua pena aumentada, vai ter uma majorante. Só será homicídio se for anulada, quer dizer, você deu bebida a ela de forma que ela anulou, ela não sabe o que está fazendo, aí será homicídio. Parágrafo 4º e 5º também são majorantes, são aquelas situações na rede social, como fala o parágrafo 4º e parágrafo 5º. Na próxima aula veremos casos especiais deste crime do artigo 122.